me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevo, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas do Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que te digo. Podeis assentar no nome de Jesus. Essa carta minúscula, irmãos, que tem apenas um capítulo, nos ensina algumas lições. Eu queria a sua atenção em nome de Jesus. Primeiro, Paulo escreve essa carta a Filemon, uma das 4 cartas que o mesmo escreve na prisão. Ele escreve Filemon, Efésios, Filipenses e Colossenses, quando mesmo ainda estava preso na primeira prisão em Roma. Era uma prisão domiciliar. Paulo, irmãos, preso, poderia estar murmurando, ou poderia estar questionando a Deus, ou poderia estar paralisado devido à aparente inação de Deus. Olha para mim, porque tem muita gente pregando por aí que crente só tem que ter bonança, que crente só tem que ter saúde, que crente só tem que viver uma vida onde tudo vai bem. E Paulo aqui estava preso, vivendo privações. Paulo aqui estava preso na prisão domiciliar, e durante o dia 4 soldados eram acorrentados a ele. E mesmo preso, ele pregava o Evangelho. Cada soldado que era acorrentado a ele ganhava para Cristo, e ele tinha inspiração para escrever, e escreveu essas 4 cartas chamadas cartas da prisão. E o destinatário dessa carta, irmãos, é Filemon. Repete comigo, Filemon. De novo, Filemon. Esse Filemon, ele se entrega para Cristo quando Paulo funda a igreja em Éfeso, que era bem próximo da cidade de Colossos. Paulo, durante 3 anos, ele fica trabalhando em Éfeso, e ele ganha, e ele funda a igreja em Éfeso, e ele ganha Filemon para Cristo, ganha Filemon, e ganha também Epáfras, que era o líder da igreja de Colossos. Agora olha para mim, Filemon se converte, e ele vai para a sua cidade, ele vai para Colossos. E quando chega em Colossos, presta atenção, que era a sua cidade, ele cede a casa dele para ser igreja. E Epáfras, que nesse texto Paulo vai dizer que estava preso junto com ele, por pregar o Evangelho. Epáfras, que era líder da igreja, mas agora estava preso. E quando Filemon vem de Éfeso convertido, ele cede a casa dele para ser igreja. Então a casa de Filemon era, de novo, irmãos, a casa de Filemon era, Filemon era um homem de um alto poder aquisitivo. Filemon era um homem de bens. Filemon era um homem de posses. Filemon era um homem detentor de escravos, um homem que tinha vários escravos serviçais para o servir, porque era um homem que tinha um alto poder aquisitivo. E ele cede a casa dele para ser igreja, porque os tempos como este que nós estamos aqui congregando só foi aparecer depois do 3º século. Até o 3º século a igreja se reunia em casas, a igreja festejava, a igreja cultuava, a igreja congregava na casa dos irmãos. E em Colossos a igreja era na casa de Filemon, que era o homem detentor de escravos. Agora presta atenção aqui. E o texto vai trazer algumas características, irmãos, que esse homem chamado Filemon tinha. E ele aqui representa a igreja. São características que a igreja tem que ter. Ou a igreja tem essas características, ou não é igreja. Ou eu tenho essas características, ou eu não faço parte da igreja. Olha aí, pedi que você ficasse com a Bíblia aberta. Versículo 5 diz assim, ou
Filemão era um homem que estendia as mãos para o necessitado. Filemão era um homem que compadecia daqueles que tinham necessidade. E Paulo faz questão de louvar esse adjetivo de Filemão, que tem que ser inerente da igreja de Cristo, irmãos. A igreja tem que amar. Isso aqui é interessante, porque Paulo não fala: olha, Filemão, eu vou te elogiar aqui, você é um camarada que pula muito na igreja, você é um camarada que planta a bananeira na igreja, você é um camarada que profetiza, você é um camarada que estende as mãos e Deus opera maravilhas. Não, Paulo tece elogios para Filemão, mas os elogios são bem diferentes do que a gente esperava ouvir. Primeiro elogio diz assim: olha, graças te dou, graças dou, meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, ouvindo sobre o teu amor. Filemão era uma pessoa que amava, irmãos. Essa palavra está sumindo do nosso vocabulário hoje na igreja. Muito pelo contrário, às vezes quando alguém precisa da gente como sendo igreja, às vezes alguém quando está necessitado recorre a um irmão, em vez dele estender as mãos, ele encolhe as mãos, em vez dele abraçar, ele joga para fora, em vez de abraçar, ele começa a difamar, ele começa a caluniar. Quando o irmão desliza na fé, ele tem coragem de apontar e dizer: está vendo? Aconteceu isso porque agiu de forma precipitada, aconteceu isso porque pecou, aconteceu isso porque não vigiou. Meu irmão, nós como sendo igreja temos que dar o ombro para chorar, nós como sendo igreja temos que sentir a dor do nosso irmão, porque senão eu não sou igreja, porque senão eu não sou cheio do Espírito Santo. Esse papo de que eu sou cheio do Espírito Santo e não amo, e calunio, tem coragem de falar para o irmão em vez de ajudar, isso para mim nunca foi enchimento do Espírito Santo. Isso para mim, você nunca foi crente. Precisa de levantar a mão para Jesus e aceitá-lo de novo. Mas Deus continua dizendo: ou você ama, ou você não é igreja, ou você ama, ou você não é cheio de Espírito, coisíssima nenhuma, ou você ama, ou você não vai para o céu. Segunda característica diz: olha, ouvindo a tua caridade a fé. Repete comigo: fé. De novo, fé. Essa fé aqui, irmão, não é a fé mágica que os irmãos estão acostumados a ir, não. Essa fé de oração forte que resolve tudo, né? Essa fé de levar o dinheiro para casa e vai resolver todos os seus problemas. Essa fé que é elogiada por Paulo na vida de Filemão é uma fé verdadeira, é fidelidade a Deus, porque nós estamos acostumados com uma fé de barganha, de pressionar Deus na parede, como se Deus fosse um Deus manipulável, como se nós estivéssemos no trono e Deus tivesse que obedecer às nossas ordens, né? Essa fé aqui é fidelidade a Deus, é eu continuar adorando a Deus, Ele fazendo ou não fazendo, é eu dizer para Deus: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Olha só isso aqui, entenda comigo uma coisa. Epáfras era líder da igreja de Colossos, ele estava preso. Repete comigo: ele estava onde? Olha só, Filemão tinha todos os motivos, irmãos, para poder estar desanimado, né? Para poder estar pensando em desistir. Muito pelo contrário, irmãos, o filho de Filemão, que era Arquipo, toma posse da igreja e se torna pastor da igreja. E Áfia, que era sua mulher, começa a ajudá-lo na família, servindo a Deus, mesmo na adversidade, mesmo debaixo de conflito, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de luta. Eles estavam na glória a Deus e aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Olha para mim, essa fé aqui é a fé de Jó. Tem gente que fala assim: olha aqui, já cansei de ouvir gente dizer assim: olha, porque foi discernado pela teologia da prosperidade, e aí
Ó irmão, as entranhas dos santos foram reanimadas. Foram reanimadas. Isso tem que ser, isso, irmão, é inerente à igreja. Eu tenho a obrigação, irmão, de reanimar as pessoas que entram aqui desanimados. A igreja é o hospital de Deus. Eu tenho que reanimar. A pessoa entra cabisbaixa, caminhando com dificuldade, porque a vida, né, nós somos acometidos por N problemas, mas eu sou responsável de chegar àquela pessoa e reanimar ela. Como eu faço isso? Através da palavra de Deus. Eu digo para ela: o Senhor é contigo, vai nessa força, Deus vai te dar vitória. Mas em vez dos animadores, tem os desanimadores da igreja. Mas vai ser queimado em nome de Jesus. Se não for queimado, eu fico inferno, mas vai ser queimado. Porque a característica da igreja, irmãos, é reanimar e não desanimar. Esse homem era detentor de escravos, um homem de vários servos. Os irmãos acham que ele tratava os servos dele bem, sim ou não? Filemão tratava os servos dele bem, sim ou não? Sim, né? E ele tinha um servo chamado Onésimo. Repete comigo: Onésimo. De novo, Onésimo. Onésimo quer dizer útil, né? Mas ele não estava sendo útil. E Onésimo, irmãos, ele residia na casa de Filemão, porque era servo de Filemão. Então ele residia na igreja. A casa de Filemão era uma. Então Onésimo vivia na igreja. Mas a Bíblia vai dizer que ele foge da casa de Filemão, né? Subentende-se que ele rouba Filemão e ele foge da casa de Filemão. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Foge da casa de Filemão, né? Ele rouba Filemão e ele não consegue mais ficar na casa de Filemão, né? Por quê? Porque ele roubou Filemão. Olha aqui, irmãos. Igreja é lugar de comunhão com Deus. Igreja é lugar de comunhão com os céus. Igreja é lugar de sentar à mesa. Igreja é lugar de sentir a glória de Deus. Igreja é lugar de sentir essa presença doce do Espírito de Deus que está sendo derramado aqui. Igreja é lugar de profetizar. Igreja é lugar de falar em línguas estranhas. Igreja é lugar de ter visões. Igreja é lugar de ter revelações. Igreja é lugar de interpretar línguas. Igreja é lugar de amar. Igreja é lugar de manifestar fé. Igreja é lugar de você deixar Deus te usar. Mas igreja não é lugar de pecar. Vira o primeiro mundo e diga para ele assim: ó, igreja não é lugar de pecar. E ele foge, irmãos. Ele achou que ele ia se dar bem nessa fuga. Só que ele é preso em Roma e ele vai parar na prisão onde Paulo estava. Paulo e Epáfras, que era líder da igreja de Colossos e conhecia Onésimo. E aí Paulo vai dizer assim: olha, eu gerei ele na prisão. Ele tentou fugir da casa de Filemão e vai parar justamente onde Paulo estava. E Paulo ganha ele para Jesus. Sabe por quê? Olha para ele aqui, ó. Olha aqui. Enquanto Onésimo fugia, Deus lançava o laço sobre ele. Onésimo ia fugindo e o laço de Deus estava sobre a cabeça dele para laçar. Não adianta você tentar fugir de Deus. Se Deus tem um plano na sua vida, ora ou outra, o laço vai cair sobre você e Deus vai te atrair para Ele. Não vale a pena ficar distante da casa de Filemão. Às vezes você está na igreja, mas não está comungando com Deus. Às vezes você está dentro deste recinto, frequenta esse recinto, mas você não tem
volta para